Graça e paz, um bom dia a cada um de vocês, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A palavra de acolhida que trazemos nesta manhã vem do Salmo 96, o versículo 8, neste vigésimo domingo após Pentecostes, dizendo: Aleluia! Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Aleluia! Estimados irmãos e irmãs, nós estamos na casa do Senhor, na sua presença. Mesmo que distantes fisicamente, unidos em um só corpo, em um só espírito. Trazemos a presença do Senhor, a nossa vida, como um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Quando o salmista traz as palavras deste versículo, querem também repartir com você e comigo a grande alegria de saber que todas as coisas estão no controle e sob a autoridade do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a quem tem sobre toda a terra e o universo o domínio, poder, glória e majestade. Na presença deste Deus triuno, convido a você para também fazermos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantamos do primeiro hino, Pai, eu te adoro, número 61 do nosso cancioneiro Louvai ao Senhor. Muito amados no Senhor, queremos neste momento nos achegar diante de Deus, nosso Pai, e com confiança e humildade confessar-lhe os nossos pecados, tornando a viver a verdade salvadora também em nossas vidas. Nós muitas vezes dizemos que não somos tão pecadores ao negarmos as nossas influências e tendências para o mal. Fazemos de Deus mentiroso, negando a verdade. Somos, sim, pecadores e pecamos em pensamentos, palavras, coisas que fazemos e coisas que deixamos de fazer. Desse modo, Deus se torna verdadeiro Senhor sobre nossas vidas, quando nós, em humildade e confiança em seu convite, nos achegamos diante dele com humildade e confessamos os nossos pecados e a nossa dependência em Cristo Jesus. Deus é fiel e justo para nos perdoar cada um dos pecados e em Cristo Jesus nos dar a vida eterna. Por isso eu te convido, confessemos em conjunto os nossos pecados a Deus, dizendo:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor Deus, diante de Ti confessamos que temos pecado muito, por pensamento, palavras, ações e omissões. Sabemos o quanto nossos pecados são graves, pois eles atraem sobre nós a Tua ira e o Teu castigo, nesta vida e por toda a eternidade. Ó Deus, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos de todos os nossos pecados. Senhor, perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, diante de Deus eu pergunto se é essa também a tua confissão. Reconhecendo os teus pecados, confias no perdão suficiente em Cristo Jesus? Desejas também, por meio dele e pela força do Espírito Santo, viver esta nova vida de conserto diário diante do nosso Senhor e servir-lhe com o teu tempo, com os teus dons, com a tua vida e tudo aquilo que Deus lhe dá no lugar onde aprouver a Ele? Se assim é, então diga: sim, eu desejo, pela graça de Deus. Em virtude desta tua confissão, eu, como teu pastor e irmão, chamado e ordenado, compartilho contigo a graça de Deus, nosso Pai. E da parte e por ordem dele mesmo, por Cristo Jesus, digo: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo para este dia, eu convido você para ler comigo. Salmo de número 96, faremos a leitura de modo responsivo entre os versículos ímpares e pares. O último versículo nós faremos de maneira conjunta. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses de outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Aleluia! Cantamos. Poder
Queremos falar com nosso Deus em oração. Ó Deus, protetor de todos os que confiam em Ti, tem misericórdia de nós, a fim de que, tendo a Ti como aquele que nos governa e orienta, possamos passar através das coisas deste mundo, de tal forma que não percamos as eternas. Pedimos isso através de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém, Senhor. Cantamos o próximo hino. Convido vocês para abrirmos nossas Bíblias no texto do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, os versículos 1 a 7, onde lemos assim: O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. E eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço
tudo isso. Palavra do Senhor. A segunda leitura, qual convido vocês também a acompanharem, está registrada na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos 1 a 10. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Onde lemos: Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar, tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm de Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam de nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que vos salva do castigo divino que está para vir. Cantamos. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto do Santo Evangelho, convido vocês a também seguirmos a leitura e a meditação, está registrado no capítulo 22, dos versículos 15 a 22, na sequência de leituras que temos feito neste Evangelho, e esse também será o texto base para a nossa mensagem neste dia. Queremos ouvir a palavra do Senhor. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram então a moeda e ele perguntou: De quem
são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, e então deixaram Jesus e foram embora. Palavra do Senhor. Cantamos. O Santo Evangelho gostei de ouvir, falou do passado, presente e por vir. O Espírito Santo me faz nele crer, alegre eu canto, feliz vou viver. Eu convido você para cantar junto o hino desta manhã, hino para a mensagem número 196 do Inário Luterano. Bom Jesus, eis-nos aqui para ouvir a doce nova. Aconchega-nos a ti, nosso espírito renova, ilumina o entendimento pelo santo ensinamento. Nosso natural saber, envolvido só por treva, renovado de ser, teu Espírito nos leva, nesta comunhão de crentes, a voltar a Deus as mentes. És da glória esplendor, luz de Deus nascido, queiras aceitar, Senhor, este culto a ti rendido, torna sempre mais perfeitos os louvores dos eleitos. Ó triuno e santo Deus, glória a ti eternamente. Vem, conforta os filhos teus com tua bênção permanente. Guia todos na verdade, a bendita eternidade.
Que a graça e a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhem neste momento em que tomamos a palavra do Santo Evangelho e queremos meditar sobre ela. O texto que trazemos de destaque, como podem ver, está registrado: disse Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que Deus triuno nos permita sabedoria sempre de entender o que é de César e o que é de Deus, e retribuirmos com alegria a quem de direito nossas vidas, nossa devoção, nossa alegria e a nossa fé. Meus estimados irmãos, nós temos feito nestes últimos meses a leitura deste Evangelho. E de modo muito especial, estamos alocados dentro da semana que antecede a crucificação de Jesus no contexto histórico de nossa leitura. Como temos visto em semanas anteriores, Jesus estava no pátio do templo. E depois de expressar através de parábolas a sua insatisfação, a sua frustração e o seu alerta quanto à condenação eterna, aos líderes religiosos, fariseus, saduceus, líderes do sinédrio, que haviam tomado para si o poder, deixado carentes e órfãos o povo que estava buscando e que vinha de todas as regiões para poder, no templo, na casa do Senhor, oferecerem sacrifícios. O nosso Senhor Jesus lhes dá alertas de que, de fato, o que estava para acontecer não fugiria dos planos do próprio Deus. Por maiores que fossem as confabulações daquela liderança, é Deus, o Criador do céu e da terra, o que das trevas torna luz, aquele que é capaz de governar, ainda que aqueles sobre quem ele exerce o seu domínio não o conheçam. É esse Deus quem está planejando e executando, através de Jesus, o seu plano salvador. Ora, depois que foram afrontados e temerosos pela repercussão negativa que daria a eles caso se levantassem contra o Senhor Jesus, esses homens buscaram em secreto organizar um grupo de discípulos de duas facções, de dois agrupamentos que a princípio não se conversavam. Por exemplo, quando nós vemos na história de hoje a leitura mencionando que herodianos e saduceus e fariseus se reuniram e foram procurar por Jesus a fim de colocá-lo em uma armadilha. Estimados irmãos, os fariseus nós conhecemos muito bem, falamos deles com muita frequência, como um grupo a quem o Senhor Jesus constantemente alertava dos seus maus caminhos, das suas escolhas que, ainda que parecessem puritanas, ainda que parecessem piedosas, estavam assentadas em pressupostos egoístas, em pressupostos humanos. Haviam criado para si mesmo leis que colocavam e que substituíam o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Messias de suas vidas. Os fariseus eram contrários ao domínio romano, pois acreditavam, conforme a palavra do Senhor, que, na verdade, quem deveria estar governando sobre eles seria um da sua própria
da sua própria estirpe, da sua própria ascendência, e não um povo estrangeiro. Como a palavra do Senhor, a lei de Moisés, em Deuteronômio 17:15, nos afirma. Assim, dizendo: você pode de fato colocar sobre você um rei a quem o Senhor seu Deus escolher, um dentre seus irmãos. Você porá como rei sobre você. Não poderá colocar um estrangeiro sobre ti e que não seja seu irmão. E era exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Os herodianos, por outro lado, como o próprio texto nos diz, eram do partido, os adoradores de Herodes, da família de Herodes. Ora, essa família eram fantoches do Império Romano. Eles, na verdade, não eram judeus, eram de origem gentílica e foram colocados no poder pelo próprio César. E depois que Herodes, o pai, morreu, deixou esse governo aos seus filhos. Portanto, o governo de Herodes estava em contradição direta com a passagem de Deuteronômio. Mas a despeito dessas diferenças, a despeito de todas desses conflitos internos, eles estavam unidos. O inimigo de meu inimigo é meu amigo. Era isso que estava passando no coração daquelas pessoas quando foram em unidade encontrar-se com Jesus e de maneira muito meticulosa e de maneira maliciosa tentavam colocar Jesus em contradição, quebrar a sua empatia com o povo, quebrar a sua influência sobre aquele povo que estava reunido no templo. Haviam, como nós já sabemos, naquela semana, pessoas de diversas regiões que vinham ao templo para prestar o seu culto na festa da Páscoa. Essas pessoas, muitos deles, contrários à imposição, ao domínio de Roma sobre o povo judeu. Eles então chegaram para Jesus com a pergunta, no versículo 17, diga-nos, o que pensas? É lícito pagar impostos a César? É lícito contribuir com os impostos ao imperador? Ou seja, tirar do nosso dinheiro, do nosso suor e entregar para um povo estrangeiro, um povo opressor? Não era simplesmente pegar e pagar os impostos para os da sua própria casa, porque também acontecia isso. As ofertas, os dízimos que eram enviados ao templo, esses valores eram para a manutenção tradicional, histórica do templo, e também para a assistência social, ainda que de maneira diferente do que temos hoje. Mas era encaminhado para isso. Não é quanto a essas ofertas e estes tributos ou ofertas e ordenações religiosas que eles estavam reclamando, mas quanto à subordinação e à manutenção de um governo que era opressor. A estratégia, estimados irmãos, por trás de tudo isso era óbvia. Primeiro você elogia a pessoa dizendo falsas palavras de segurança e de confiança, que é assim que eles começaram a conversa com Jesus, para então lançar a sua pergunta, o seu anzol. Como dizem lá no interior, primeiro você joga um pouco de isca na água para alegrar os peixes e depois lança o anzol para fisgá-los. A pergunta pretendia colocar Jesus contra a parede,
contra uma sinuca de bico, onde qualquer de duas decisões que ele tomasse lhe traria problemas, lhe traria dificuldades. Isso muitas vezes também acontece conosco quando nós acabamos por pensar ou somos induzidos a nos posicionarmos numa situação dicotômica, onde de maneira falaciosa impõem para nós apenas duas saídas, onde ambas trazem divisão, onde ambas trazem desentendimento, discórdia e distorção do verdadeiro propósito da vida. É assim que nos últimos anos temos vivido de maneira muito presente na política e também em outras posições em nosso país esta visão dicotômica. Ou você é de um lado ou você é de outro. Se você apoia uma determinada pessoa ou líder político, você é comparado ou considerado de uma determinada direção política ideológica. Se você se posiciona contrário, crítico a esta pessoa ou a esta liderança política, você da mesma maneira é taxado, rotulado com uma outra posição ideológica, com uma outra posição política, ainda que você não manifeste uma posição ideológico-partidária confessional. Essa dicotomia, essa falsidade é prejudicial, é perniciosa. E aqui em nosso texto, de certo modo, ela é usada contra Jesus para que ele se posicionasse. Os discípulos dos fariseus tentavam convencer Jesus de que só havia duas respostas. Sim, é lícito pagar impostos a César, ou não, não é lícito pagar impostos. Eles achavam que Jesus não teria saída para outras respostas. É muito bom quando nós buscamos levar uma vida de sobriedade, de equilíbrio e de sabedoria na palavra de Deus. O Senhor, que conhece todos os corações, percebeu no coração daqueles homens a malícia e a maldade. Por isso, quando retorna para eles a pergunta, Jesus os confronta consigo mesmos, dizendo: hipócritas, mentirosos, falastrões, enganadores, que elogiam e que matam pelas costas. Jesus percebeu o plano no qual ele estava sendo direcionado. Era óbvio que eles estavam tentando prendê-lo. Todos que ouviram aquela pergunta sabiam que eles estavam tentando enganar Jesus, mas Jesus podia olhar para dentro de seus corações e ver a malícia com a qual tinham tentado contra ele. Jesus responde à pergunta que eles queriam, embora não lhes devolvesse nessa maneira dicotômica. Jesus distorce e devolve de maneira embrulhada numa terceira via, a via que eles não esperavam. Perguntando: mostre-me um denário. De quem é a face, o rosto que está aqui nesta moeda? Ao que eles disseram: é de César. Então Jesus lhe respondeu: concedam ao imperador o que é do imperador, e a Deus as coisas que são de Deus. Estimados irmãos e irmãs, Jesus entendeu que Deus está no controle da autoridade civil e da autoridade religiosa.
O reino físico de poder e o reino espiritual da graça não são uma situação dicotômica. Ambos, tanto o poder civil quanto o poder religioso, tudo está subordinado a Deus. Tudo está sob o seu controle e a Ele, ambos os governos precisam prestar contas. Em nossa teologia, na Reforma, e esse mês de outubro é o mês da Reforma, em que nós lembramos de algum modo o legado que o reformador Martinho Lutero e todos os que com ele lutaram empenhadamente para trazer clareza novamente acerca das verdades bíblicas. Lutero escreveu um tratado sobre os dois governos. O governo da esquerda e o governo da direita. O governo civil, o poder político, o poder militar, o poder das ordens sociais e o poder religioso. A distinção entre igreja e Estado. O que muitas vezes as pessoas não entendem é que ao dividir ou ao distinguir como esferas distintas de governo humano, de ação humana legítima, esses governos ou essas esferas de poder não são opostas entre si. Elas não fazem contraposição uma à outra. O que Lutero deixa claro é que a maneira com a qual devemos tratar em ambos os governos são distintas, mas ambas se complementam. À medida em que o governo da igreja está orientando, está admoestando aos que governam no reino civil, no reino político, no reino da esquerda, este mesmo governo trabalha a fim de servir ao Senhor, que está sobre ambos os poderes, que está sobre ambas as esferas de governo. Como nós vimos na leitura de hoje, estimados irmãos, a leitura de Isaías, o texto nos fala de uma profecia que se cumpriu. Deus chama um estrangeiro, o rei Sírio da Pérsia, para que esse fosse o Messias no Antigo Testamento. Sim, ele foi um escolhido de Deus para libertar o seu povo da opressão dos babilônios. E chama-nos a atenção o texto onde Deus diz que usaria Ciro, que o chamaria pelo nome, que abriria para ele as portas e aplanaria o governo e as terras onde ele avançaria com seu exército, ainda que Ciro não conhecesse o Senhor. Ainda que Ciro não reconhecesse a autoridade deste Deus Criador do céu e da terra, ainda assim Deus o usaria para seu benefício, para cumprir o seu propósito e libertar o seu povo escolhido. Da mesma maneira, nós veremos na sequência das leituras que ainda naquela semana, quando Jesus estava em Jerusalém, na manhã da sexta-feira, quando foi preso, levado diante de Pilatos, Pilatos o questionou: eu tenho autoridade para prendê-lo e para libertá-lo. Ao que Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim, porque esta autoridade lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Se Deus, o Pai, não permitisse que as coisas acontecessem daquela maneira, de modo algum, Pilatos teria poder sobre Jesus.
Então nos chama a atenção, estimados irmãos, quem tem maior poder? Era esta a questão. Se Jesus iria se colocar como um insurgente, um rebelde, ou se Jesus iria se colocar como um vendido e subordinado a um governo opressor, humano e pagão. Diante das duas opções dadas, Jesus revela aos seus ouvintes, aos seus interlocutores, a mim e a você, que nós temos acima de todas as coisas o verdadeiro Deus, o Senhor a quem nós devemos dar não apenas tributos, não apenas impostos, moedas, ninharias, coisas fabricadas por homens, mas a quem nós devemos dedicar a nossa vida. Este Deus que, sendo o Senhor de todas as coisas, o Criador do céu e da terra, Ele se humilhou, Ele desceu e se baixou ao nosso serviço, para se colocar a serviço de nós, de mim e de você, para que através da sua humilhação, da sua morte e morte de cruz, eu e você tenhamos verdadeira paz. Sim, estimados irmãos, dediquemos a Deus o que é de Deus. A Deus pertence os céus e a terra, o mundo e todas as coisas que nele habitam. A natureza anuncia sempre a glória e a majestade de Deus. Os animais e as flores nos campos, a vegetação e a vida silvestre, todas elas confessam através de brados e sons e cantos de alegria que existe um Deus Criador, um Deus que também virá para regenerar toda a sua criação. Mas e o ser humano? O ser humano, como coroa desta criação, muitas vezes e por diversas maneiras, tenta substituir, tenta subjugar esse Criador, tentando negá-lo, tentando anulá-lo, tentando diminuí-lo, a fim de que o seu próprio nome, o nome desta pessoa, as obras que ela faz, a glória que ela acredita ter, possam ter supremacia, possam ter proeminência. É isso que Jesus está criticando, admoestando. Não é errado servirmos a autoridade, reconhecer, portanto, que toda autoridade procede de Deus e está a Ele submetida, e que todos nós, sejam autoridades ou outras pessoas com funções e responsabilidades no reino da esquerda, na esfera do governo civil, dos poderes militares, dos poderes políticos, nós devemos fazer as coisas que nos são colocadas como se a Deus mesmo. Estimados irmãos, quando você confia em sua própria capacidade de fazer o bem, isso é uma crença falsa. Assim como estavam acreditando de maneira errônea os herodianos, de que Herodes, de que Roma, com todo o seu poderio, com todo o seu exército, tinha de fato a última palavra. A palavra do Senhor quer revelar a nós, como já confessamos hoje, que também nós guardamos, carregamos conosco crenças falsas. Quando muitas vezes dizemos que não temos pecado, ao que diz o Senhor em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A verdade vos libertará. Mas somente a verdade que se assenta naquele que afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai eterno, senão
por mim. Reconhecer, portanto, a autoridade de Cristo nos aproxima e nos coloca em segurança nos braços daquele que permanece para sempre. Se, por um lado, a crença falsa de pensar que temos alguma justiça pode nos conduzir ao inferno, por outro lado, também, numa falsa compreensão e dicotomia, há pessoas que afirmam que a sua vida, que a sua condição é de tamanha miséria, que nada mais lhes resta senão o desespero. Tanto por um lado, com crenças falsas acerca de uma justiça meritória, são confiança ou crenças de morte, quanto por outro, quando o excesso da lei, quando a lei no seu uso mais intenso imobiliza e lança em terra o indivíduo em desespero. Quando nós lemos o apóstolo Paulo, por exemplo, refletindo sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 7, dos versículos 14 a 24, Paulo começa numa divagação, num discurso, numa fala acerca do bem e do mal, o que deseja e o que realiza. Entre uma tentativa desesperada de ser justo e a frustração e o desespero de ver-se como um condenado. Estimados irmãos, o desespero prende, isola, sufoca e mata. Foi por causa de um desespero semelhante de acreditar que não havia condições e perdão para o seu crime, que um dos discípulos de Jesus, em desespero, tentou contra a própria vida. E a palavra lhe aponta o destino que foi reservado. Muitas vezes, estimados irmãos, esse desespero, esse excesso da lei em nossa vida também atinge cristãos hoje, que de maneira sincera buscam viver esta vida de justiça diante de Deus. Não nego. O problema é que a busca por um modo de vida justa diante de Deus leva-nos, com certeza, para esse lugar de perigo, ou da hipocrisia, ou do desespero. Louvamos a Deus, estimados irmãos, porque Cristo continua a agir. Como viu e como agiu diante de fariseus e herodianos, Ele vê e Ele age diante de você e de mim, tirando de nós essa falsa crença da hipocrisia ou do desespero, e nos apontando o caminho seguro, o caminho certo, o que Ele mesmo faz quando nós não somos capazes de fazer nada. Cristo se humilha, Cristo se coloca no caminho da condenação. Foi o que aconteceu na Sexta-feira Santa, quando Cristo se submete à autoridade de pagãos. Quando Cristo se submete também à autoridade de religiosos, quando Cristo, calado, sofre no corpo as dores e o flagelo que você e eu deveríamos sofrer. Por acreditarmos de maneira errada, ou em nossa própria justiça, ou na autoridade suprema da morte, da condenação do pecado, damos ao diabo a última palavra. Enquanto Deus continua a dizer que Ele tem esta palavra, que Ele tem esse poder e que Ele tem esse domínio sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Ele venceu com a sua humilhação, com o seu sofrimento e com a sua própria experiência de morte esses inimigos. Foi ao inferno. E sobre aquele que pensava ter domínio sobre este mundo, Ele tomou as chaves e com poder e grande glória, na manhã de domingo,
ressuscitou e confirmou para herodianos, fariseus, saduceus, para pagãos, para todas as pessoas do mundo, que Ele é e permanece para sempre o Senhor e Rei. Ele faz esse convite para você e para mim, irmãos. Ele quer que a nossa vida esteja sempre imprimindo em nossas mentes e corações a sua verdade salvadora. É pela vitória de Cristo Jesus que Ele imprimiu em nós, através do batismo, a sua aliança. Que Ele imprimiu em nossas vidas e no livro da vida nossos nomes, através do batismo, através da absolvição que aqui ouvimos, através do corpo e o sangue, onde Ele se assenta conosco para nos servir, para nos nutrir, para oferecer do que Ele tem de melhor. Aqui estamos no mundo, diz a palavra do Senhor através do hino 389 do Inário Luterano. Estamos no mundo, dele não somos, mas aqui nós vivemos. E é nesta vida de serviço, de colaboração uns com os outros, para o bem e para o cuidado daqueles que são mais fragilizados e que sofrem de maneira sem estrutura, sem condições de prover sustento, é que nós também colaboramos. Colaboramos sim com o governo, embora muitas vezes vejamos atitudes de corrupção no governo, como essa semana fomos bombardeados com mais uma notícia. É diante dessas coisas que por vezes nós frustramos. Mas entendamos, estimados irmãos e irmãs, não é o governo humano que tem a última palavra. Não é os corruptos que detêm o verdadeiro poder e o poder último acima da verdade. Deem a César, deem ao imperador, deem aos representantes do governo aquilo que lhes é devido. Respeito, autoridade, cobrança, juízo, apontar-lhes o caminho certo para viver, a fim de que cumpram aquilo que prometem e, mais do que isso, a fim de que cumpram o que é necessário para o bem das pessoas do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. E para além desses governos, nós também devemos lembrar e insistir que o verdadeiro serviço e temor deve ser apresentado ao Deus eterno. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E a paz de Deus, que estende para além da nossa compreensão humana, guarde e preserve a cada um de vocês, também a mim, nessa verdade, agora e sempre. Amém. Cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e mantém-me de espírito voluntariamente. Eu convido você para confessar junto comigo a nossa fé, cantando o próximo hino. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos,
Neste momento, estimados irmãos, lembramos a cada um de vocês que estão perto ou que estão longe, da importância que nós temos quando oferecemos a Deus o que é de Deus. Nós convidamos você para que oferte em sua congregação, sempre que possível e de maneira presencial. Mas devido a esses tempos de pandemia, onde ainda mantemos muitos de nós distanciamento, nós queremos encaminhar e orientar a você, caso queira contribuir com a nossa congregação para a manutenção do trabalho nesta igreja, que possa fazê-lo através da inscrição e da agência da congregação. Lembrando, conforme a palavra nos diz em 1 Crônicas 29:14, tudo vem de ti, e nós devolvemos somente o que já era teu. Também diante do Senhor, com alegria, queremos ofertar a Ele a nossa vida, queremos ofertar a Ele nossas intercessões em favor da nossa cidade, em favor das pessoas do nosso país. De modo especial, lembramos nesta manhã, em favor da saúde do senhor José Bonfim, nosso irmão em Duque de Caxias, que está há mais de uma semana hospitalizado e que aguarda para a próxima segunda-feira, uma cirurgia. E que hoje se encontra com anemia e precisa de recuperação e força física para que também possa transcorrer tudo bem em sua cirurgia. Louvamos a Deus por guardar e proteger o nosso irmão e pedimos que em sua misericórdia possa recuperá-lo. Também colocamos diante do Senhor nossos irmãos dessa congregação, de modo especial ao jovem Fabrício, na sua recuperação contínua diante da constante tristeza que tem o acompanhado. Também damos graças a Deus pela libertação das enfermidades, aqueles que estavam acamados, passando por necessidade de atenção. E com alegria falamos da vida e do nosso irmão Alberto, que estava internado e agora já volta para sua casa, com a sua família, depois de um período aí de internação no CTI. Oramos ao nosso Deus. Ó Senhor, Todo-Poderoso e Eterno Deus, Tu és digno da reverência de todas as pessoas. Nós te agradecemos sempre, Senhor, de coração, pelas bênçãos inumeráveis que derramas sobre nossas vidas, sem mérito ou dignidade de nossa parte. Te louvamos de maneira especial por teres preservado entre nós a Tua palavra e os santos sacramentos. Pedimos sempre que concedas à Tua Igreja pureza de doutrina, pastores, pregadores, professores, que sejam fiéis, que conheçam e que esclareçam a cada um de nós a Tua verdade, apontando-nos, Senhor, o verdadeiro sentido do dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Envia, Senhor, trabalhadores em Tua seara, abre as portas da fé aos que ainda não Te conhecem. Lembra os inimigos de Tua Igreja com misericórdia e conceda a cada um deles arrependimento para uma nova vida em Cristo. Protege e defende a cada um de nós, membros da Tua Igreja, contra perigos e tribulações que afetem o nosso corpo e a nossa fé. Consola, Senhor, aos que estão abatidos, fragilizados, espiritualmente debilitados. Conserva-os firmados em Ti e dê a eles o alimento que supra-os em suas carências. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Te pedimos, derrame sobre nós a Tua graça, Teu amor, sobre nosso país, nosso município e estado. Abençoa especialmente, Senhor, neste tempo de preparação a novas candidaturas, aos prefeitos e vereadores, aos governantes de modo geral, Senhor, agirem com ética, com verdade, compreendendo que acima de suas autoridades e responsabilidades está o Teu poder, a quem devem prestar contas, a quem devem servir, Senhor, ainda que não Te conheçam e não Te confessem como Deus e Pai. Entregamos aos Teus cuidados nossas escolas, professores, nossas crianças, nesse período de retorno gradativo, gradual às escolas e aos estudos. Permita, Senhor, aos professores servirem e seguirem como mestres
como ensinadores, doutrinadores, como aqueles, Senhor, que oferecem formação de qualidade e de comprometimento aos nossos filhos, à nova geração. Senhor, guarda-os contra todas as dificuldades e problemas de saúde, também neste período de pandemia. Senhor Deus, dê sabedoria, senso de responsabilidade aos que estão responsáveis pela educação em todos os níveis em nosso país. Bondosamente te pedimos, defenda-nos de toda calamidade, de incêndios, inundações, guerras, doenças contagiosas como essas que vemos assolando todo o mundo e agora de maneira bastante preocupante, nessa segunda onda de contaminação na Europa. Pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram naquela região, para que sejam guardados por Ti, ó Pai, e que tanto eles quanto nós possamos agir com sabedoria, com zelo, com cuidado, fazendo e tomando as medidas necessárias para reduzir, diminuir a contaminação. Conceda, Senhor, aos pesquisadores, aos cientistas, desenvolvimento para nova vacina contra essa enfermidade. Aceita, Senhor Deus, nós te imploramos, nosso corpo e a nossa vida, nossas orações, nossas mentes, nossas ofertas que trazemos ao Teu altar, seja de maneira presencial, aqui nesta mesa, ou de maneira virtual, seja através de transferências bancárias, ou em entrega particular aos pastores e à liderança desta igreja. Usa, Senhor, as nossas ofertas e ajuda-nos com sabedoria na gestão, na administração de todos os recursos materiais e humanos. Como peregrinos que somos nessa terra, Pai, guarda cada um de nós. Aos que estão enfermos, restabeleça-lhes a saúde. Aos que estão fragilizados, anima-os. Aos que estão enlutados, consola-os. Aos que estão desempregados, Senhor, conceda-lhes trabalho e renda. Aos que estão solitários, seja a Tua presença, através de outro irmão, através do Teu Espírito, o conforto e a companhia necessárias para restabelecer e orientar de novo para a vida. Uma vida de sentido. E nesta caminhada, Senhor, rumo à eternidade, queremos sempre oferecer a Ti o nosso corpo, oferecer a Ti a nossa vida e a nossa confiança. E a César, as pessoas ao nosso redor, as autoridades, o nosso testemunho, nosso comprometimento em Teu nome, para o bem daqueles que estão sofrendo e distantes do cuidado e da Tua misericórdia. Atenda-nos, portanto, Senhor, em todas essas necessidades, por Cristo Jesus, de quem aprendemos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Estimado irmão, irmã, em nome de Cristo Jesus, estendo a você a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a sua paz. Amém. Na despedida, ao final deste culto, peço a você que acompanhou, que participou deste culto à distância, que possa deixar o seu nome nos comentários para que nós tenhamos o controle, o registro de todos os que participaram e assistiram os cultos. Assim, também podermos inscrevê-lo em nossas listas para questões administrativas da igreja. E antes de me despedir, convidamos a cada um de vocês para cantar conosco o hino à bênção irlandesa. Queira a estrada conduzir-nos juntos à presença do Pai. Uma boa semana na paz de Cristo. Amém. Estrada conduzir-nos
vamos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai querido,